Querido Deus, eu quero adorar o seu nome na beleza da sua santidade, glorificar o seu nome pela vida do teu filho, o pastor Mateus, que aqui se encontra conosco. Agora ele estará ministrando a sua palavra e tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, transmita para a nossa vida, para o nosso coração, que a sua palavra venha confrontar-nos, venha transformar-nos, venha, Senhor, causar mudança de comportamento na vida de todos os que estarão ouvindo. É o meu pedido. Abençoa o teu filho e usa-o como continuamente tu fazes, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Fica aí à vontade. Aleluia. Eu saúdo a toda a amada igreja com a paz do Senhor. Você que está nessa tarde sintonizado conosco, podemos dizer assim, pelo Facebook, nesta live tão maravilhosa da Tarde com Deus. Um privilégio muito grande de estar nessa tarde aqui para falar do amor de Deus, para falar das preciosidades do que Deus tem nas nossas vidas, em nossos corações. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, ao meu pastor Cláudio, que é uma bênção na minha vida, também a nossa irmã Célia, a missionária Célia, que está à frente deste lindo trabalho, desta linda obra. Que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando onde a nossa irmã esteja. Nós estamos aqui nesta tarde para estar falando uma palavra vinda dos céus ao seu coração, e Deus, pedindo a Deus no dia de hoje para que Deus pudesse colocar no meu coração uma palavra que falasse algo que viesse de encontro àqueles que estão assistindo esta live. E Deus me colocou sobre um tema dizendo: vivendo milagres. Eu acho que é um tema propício. Acho que é aquilo que nós praticamente estamos vivendo nesses últimos dias, nada mais do que, podemos dizer, precisamos de um milagre urgente. E quando eu falo urgente, a palavra urgente significa aquilo que não é para hoje, era para ontem, né? Não é assim? Mas Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar. E tudo que está acontecendo nos dias de hoje, tudo que está acontecendo nesses dias, tem sido permissão de Deus, para que nós possamos entender que as coisas que Deus tem realizado em nossas vidas, muitas vezes são maiores do que nós pensamos. A palavra de Deus diz através de Isaías que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Os caminhos deles são maiores do que os nossos. Muitas vezes nós planejamos, muitas vezes nós pensamos, e Deus, Ele faz de outra maneira. Eu quero me ater contigo nessa tarde a um texto da palavra de Deus muito conhecido, que vai trazer sobre esse tema vivendo milagres. No livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Se você tem uma Bíblia na sua casa, eu convido que você abra conosco. Não sei se você está numa loja, você está no seu trabalho, onde você está participando conosco. Então, certo, eu sei que Deus tem uma palavra a ser guardada no seu coração nessa tarde. Deus tem uma palavra a de ser gravada naquilo que você necessita ouvir. Não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que tanto a mim quanto você, Deus tem algo a dizer aos nossos corações nessa tarde. No livro de 2 Reis, capítulo de número 4, o verso 1 ao versículo 7, uns versículos muito conhecidos, muito propício a um culto de tarde com Deus, que vai dizer assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: que te hei eu de fazer? Declara-me aqui o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio.
Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meus amados, meus queridos que participam conosco nesta tarde, nesse tema que nós estamos dizendo aqui nesta tarde, sobre o tema Vivendo Milagres, a situação desta mulher não era uma situação fácil, era uma situação que ela precisava de um verdadeiro milagre de Deus na sua vida. A Bíblia vai dizendo que ela ficou viúva, e ela ficou apenas com os seus 2 filhos. A Bíblia também vai dizendo que o seu esposo, o seu marido, contraiu uma dívida ainda quando estava vivo, e por ele ter falecido, essa dívida ficou para que ela pudesse sanar, para que ela pudesse pagar essa dívida. E ela sabia que a situação dela era uma situação caótica, que podemos dizer numa expressão, se fosse nos dias de hoje: estou num beco sem saída, estou sem saber o que vou fazer, a decisão que eu tenho que tomar. Eu entendo aqui nesse texto que essa mulher precisava de um milagre, e era um milagre urgente. O problema decorrente dela era um problema de 3 ordens. A primeira ordem era uma ordem emocional, e eu digo emocional porque ela ficou viúva. A Bíblia diz que ela teve a separação de uma perda. Ela perdeu o seu esposo, ela perdeu a pessoa a quem ela amava. Os sentimentos desta mulher estavam abalados, o seu coração estava destruído, porque a pessoa a quem era o seu provedor, a pessoa a quem estava com ela, que a Bíblia não vai dizendo quanto tempo ela viveu com esse seu marido, tão certo a Bíblia diz que ela tinha 2 filhos, e o que dá a entender que os meninos já seriam talvez grandes para se tornarem servos. O que dá a entender que o seu esposo veio a falecer, e agora o seu coração está destruído, o seu coração está amargurado pela perca de um ente querido. O segundo problema é de uma ordem financeira, porque a Bíblia diz que o seu esposo contraiu dívidas, e ele não teve o tempo de sanar essas dívidas, deixando para uma pobre viúva para que pudesse pagar as contas. Eu não quero aqui entrar no mérito do que foi o motivo. Alguns pregadores vão dizendo que ele era um homem que guardava profetas. Eu não quero dizer sobre isso, mas eu quero apenas dizer que ele deixou dívidas. Então o segundo problema dessa mulher, depois de ser emocional, era um problema financeiro. Não sabia ela como sanar essas dívidas, não sabia ela a decisão em que tomar diante da circunstância que não parecia ter resposta para a sua vida. A terceira coisa o terceiro problema era de ordem jurídica, porque os seus filhos seriam levados como escravo, e essa era a lei, segundo a lei de Levítico 25, versículo 39, quando alguém deixava com as dívidas e não tinha com que pagar, então os filhos eram levados como escravos, segundo a palavra de Deus está dizendo. Então eu entendo que essa mulher tinha 3 problemas. O seu coração estava destruído. Quando a pessoa está com o coração destruído, quando a pessoa está com sentimentos destruídos, às vezes ela não consegue pensar, ela não consegue saber que decisão tomar diante da circunstância que está vivendo, e ainda mais sabendo que tem dívidas, não tem como sobreviver. Quem sabe se fosse nos dias de hoje, abriria a geladeira e só teria água gelada para beber. Se fosse nos dias de hoje, não sabia o que comer no dia de amanhã. Podemos dizer que esses problemas recorrentes desta mulher não é diferente daquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Quantas pessoas que planejaram, quantas pessoas que pensaram de fazer coisas grandes durante esse ano, mas ao invés disso veio esta pandemia que pegou a todos de surpresa, e muitas pessoas hoje estão vivendo muitas vezes
emocionalmente destruído, sem saber o que fazer. Muitas vezes eu tenho recebido ligações de pessoas dentro da minha casa, de pessoas não crentes, pessoas de vários lugares, e pessoas dizendo através das lives: pastor, esta palavra é a palavra que eu precisava ouvir, meu coração estava destruído, eu não aguento mais, pastor, a situação que nós estamos vivendo. Pessoas que às vezes têm entrado em depressão, pessoas que estão vivendo uma situação que muitas vezes o seu coração estão machucados, pessoas dizendo assim: pastor, eu me enfraqueci na fé, eu não sei o que aconteceu com aquela confiança que eu tinha em Deus. Ainda esta semana, quando eu liguei para alguém que precisava tomar Santa Ceia, e a pessoa falou para mim assim: pastor, eu me sinto tão fraco, eu sabia que tinha culto, mas eu não tinha forças para ir na igreja, porque o meu coração está destruído, eu não sei o que aconteceu comigo. E eu disse para essa pessoa: Deus tem uma palavra no seu coração, Deus nunca te deixou por causa das suas fraquezas, Deus nunca te deixou por causa das angústias, Deus nunca te deixou por causa das aflições. E eu entendo que talvez tem pessoas que estejam nos assistindo nesta tarde, que talvez o seu coração está destruído emocionalmente. Talvez são percas que talvez não seja de um ente querido, mas quem sabe você teve percas dentro da sua família, quem sabe você teve percas dentro do seu coração, que foram sentimentos que ficou machucado, e você se encontra nessa tarde dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro, que o Senhor venha falar aquilo que eu necessito ouvir. E eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer nesta tarde que Deus, Ele conhece, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe o que passa dentro do seu coração, do seu íntimo. E eu vou dizer uma palavra profética na sua vida, onde você está. Deus está curando o seu coração onde você está agora. Deus irá curar os seus sentimentos. Ele sabe, e Ele te manda te dizer que não é por causa das suas fraquezas, que no meio das suas fraquezas a Bíblia diz que Deus vai te levantar. Na verdade, Hebreus 11:34 diz assim: da fraqueza tiraram forças. Às vezes quando você se sente fraco, é que Deus vai lá e vai te dar força no meio da angústia, no meio da aflição, no meio da tribulação. Existe um Deus que ainda está contigo onde você está. Se talvez o seu problema seja com esta mulher, que seja financeiro. Quantas pessoas foram mandadas embora durante essa pandemia? Quantos estão clamando, fazendo um pedido aí do governo federal para pegar um auxílio emergencial? Quantos estão vivendo situações financeiras caóticas? Eu quero te dizer uma palavra de Deus para a sua vida, que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que é dono também das finanças, Ele é dono de todas as coisas. Aliás, tudo que existe aqui pertence a Ele. Paulo vai dizendo que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, tudo pertence ao nosso Deus. Ele é dono do seu negócio, Ele é dono da sua empresa, Ele é dono do seu casamento, Ele é dono dos seus filhos, Ele é dono do seu carro. Se você tem um Deus que é dono de tudo, você não precisa ter medo. Deus vai cuidar de você, aonde você colocar a planta dos seus pés, diz o Senhor dos Exércitos nessa tarde. Em terceiro lugar, o problema de ordem jurídica. Quem sabe muitas pessoas que estão nos assistindo nesta tarde estão com problemas que precisam ser assinados, porque talvez o fórum está fechado, porque precisa de uma assinatura, porque precisa de algo que seja urgente. Deixa eu te dizer algo de Deus para a sua vida. Aleluia. Deus está no controle e vai entrar com providência nessa situação, querido. Agora entenda isso. Essa mulher precisava de uma necessidade, que essa necessidade era urgente, assim como eu e você. Em segundo lugar, foi usado aquilo que estava disponível para que o milagre fosse acontecido, para que acontecesse o milagre. Em terceiro lugar, nós vemos a medida da fé desta mulher nesse texto. Note bem, a palavra de Deus diz: se uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Clamou a quem? Clamou ao profeta, clamou a Eliseu. Ela sabia que aquele que andava por perto da sua casa era alguém diferente.
era o único que podia resolver a sua situação, era o único que podia fazer algo para ela diante da urgência do problema grande que estava vivendo. Escute, o Salmo de número 20, versículo de número 6 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, uns encurvam-se e caem, mas eu, Davi dizendo, confiarei no meu Deus. Eu não sei onde você tem colocado a sua confiança, eu não sei em quem você tem clamado, eu não sei o quanto você tem orado, mas de uma coisa eu tenho certeza, que quando você clama, aquele que é o único que pode resolver todos os seus problemas, o nome dele é Jesus Cristo, o grande eu sou, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele pode entrar com providência naquilo que angustia o seu coração. Quando você lê o versículo 1 do Salmo 20, diz assim: no dia da angústia eu clamei ao Senhor. Davi vai dizendo: no dia da angústia eu clamei, eu falei, eu declarei, eu disse a Ele a minha necessidade. Não adianta você dizer para o vizinho, não adianta você dizer para pessoas que às vezes não vão entrar com solução na sua vida, mas se você clamar ao Senhor, nesta tarde, a Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim, clama. O Senhor quer ouvir a sua voz. É você procurar a pessoa certa, é você procurar aquele que é o dono de tudo, é você dizer a Ele: Senhor, aqui está a minha necessidade. Apresenta a Ele o seu marido nesta tarde, apresenta a Ele aquele seu filho que está dando problema, apresenta para Ele a dificuldade financeira que você tem vivido, apresente a Ele a necessidade de abertura de uma porta de trabalho, apresente a Ele a sua necessidade. Eu não sei aquilo que você precisa, tão certo eu sei que quando você deixar sair das suas mãos aquilo que você possa ver, Deus deixará sair das mãos dele aquilo que você não pode ver. Vou repetir: quando você deixar sair das suas mãos o seu clamor, a sua oração, a sua súplica, a sua dedicação para com Ele, aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus irá fazer na sua vida, é o que Deus irá fazer na sua casa. Eu tenho vivido dias que Deus tem entrado com providência em situações que eu tenho falado: Senhor, no meio da pandemia o Senhor tem cuidado da tua igreja, no meio da pandemia o Senhor tem cuidado de mim, no meio da pandemia o Senhor tem feito milagres no meio do teu povo. É esse o Deus que nós vivemos. Deus irá entrar com providência. Clama a Ele a sua necessidade, diga a Ele onde está a sua dor, diga a Ele onde está o seu problema, procure a pessoa certa. Em segundo lugar, ele vai dizendo assim: o profeta disse: o que você tem em casa? E a mulher disse: eu tenho apenas um pequeno vaso, um vaso que se coloca azeite. Irmãos, eram coisas pequenas, talvez a gente ache tão insignificante, mas só que eu quero dizer para você que Deus colocou uma fonte de riqueza a partir de uma botija de azeite. Deus, Ele não quer coisas grandes. Talvez você pense que as coisas vão vir de estrelismo, de coisas que são estrondosas. Não, são as pequenas coisas que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Eu vou profetizar o que Deus manda dizer: da onde você menos imagina, da onde você menos tem pensado, Deus irá fazer um milagre na sua vida, porque o nosso Deus é aquele que pega coisas pequenas para fazer coisas grandes. Isso se chama paradoxo de Deus, coisa que nós não entendemos. Paulo vai dizendo em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas e as desprezíveis desse mundo para confundir as fortes. Deus pega as coisas que às vezes o homem não consegue entender, e diante disso, Deus pega aquelas coisas pequenas para fazer coisas grandes. O versículo 3 vai dizendo assim: então e disse ele: vai, pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, vasos emprestados. Pegue muito, semeia. Aqui eu entendo assim que é você ter a medida da fé, você colocar a sua fé em ação. A minha disposição deve estar em Deus,
a sua disposição está naquele que pode entrar com providência na sua vida, diante daquilo que parece impossível que você está imaginando, pensando. Eu me lembro que quando eu morava na cidade de Cuiabá, eu me lembro que tinha uma irmã que recebeu um milagre na sua vida, na sua casa, que às vezes eu não esqueço jamais. Ela estava passando por um pedaço muito difícil, parecido com esse texto desta mulher. Seu esposo havia falecido, ela tinha 3 filhos pequenos, a família não era uma família provida de muitos recursos. A igreja ajudou ela algumas vezes, mas ela precisava ter uma pensão que fosse passada para ela. Ela não estava difícil de conseguir aquela pensão. Chegou um dia que ela não tinha nada em casa, e ela ficou com vergonha de chegar e talvez de falar na igreja. Ela falou assim: eu vou clamar, eu vou orar. E ela buscou a Deus em oração. E tem coisas que, tem história que nós temos que aceitar pela fé, porque milagres, eles não se explicam. Milagres, Deus faz acontecer coisas que na mente humana, na lógica humana, é difícil de compreender, é difícil de entender o que Deus faz. Mas eu me lembro que essa irmã contou que ela orou ao Senhor, falando: Senhor, eu preciso de uma solução, eu preciso que o Senhor entre com providência na minha vida. Eu preciso que o Senhor entre com providência, porque não tem nada lá em casa. Eu tenho 3 crianças pequenas, e eu não vou pedir para a igreja, porque eu preciso daquela pensão. Eu sei que na hora o Senhor vai entrar com providência, mas eu preciso agora, a minha necessidade urgente, eu preciso de algo que seja de alimento, porque na minha casa a minha despensa está vazia. E Deus colocou no coração daquela mulher que ela fosse para o supermercado no próximo dia, e que ela levantasse cedo. E ela ouviu, parece que o Espírito, ela sentiu o Espírito Santo falar no coração dela que ela tinha que ir para o supermercado. E ela falou assim: tá bom. E levantou pela manhã, logo cedinho, 7 horas da manhã, ela levantou, trocou de roupa, e ela estava ali na porta do supermercado antes de abrir. 8 horas, quando o supermercado abriu, ela foi a primeira pessoa a entrar dentro daquele supermercado. E ela falou assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas eu não tenho dinheiro algum dentro do bolso, como que eu vou pagar qualquer alimento dentro desse supermercado? E o Espírito Santo falava no coração dela: vai pegando aquilo que você precisa. E ela começou a colocar no carrinho, colocou arroz, colocou feijão, ela colocou os alimentos essenciais, foi para o açougue, pediu carne. Quando ela encheu o carrinho, veio um gerente, e é estranho o gerente perguntar, né? E o gerente bateu assim nas costas dela: senhora, a senhora pegou tudo que a senhora precisa? E ela falou assim: ainda faltam algumas coisas. E ela olhou assim para ele e falou assim: pode pegar, fica à vontade, pegue mais. E ela foi para o segundo carrinho, pegou tudo aquilo que foi enchendo. E quando chegou na hora de passar no caixa, ela falou: meu Deus, e agora? Como que eu vou pagar? Como que eu vou passar no caixa? E como eu não tenho tostão no bolso? Quando ela pensou assim, o gerente voltou novamente perto do caixa, e ela estava lá, e ele disse: a senhora pegou tudo? Ela falou assim: peguei. Aí ele falou assim: solte-se os balões. De repente começou a cantar: parabéns para você. Soltaram-se os balões, foram caindo aqueles confete, alguém estourando confete. E ela olhou para a direita, olhou para a esquerda e falou assim: mas não é o meu aniversário? O que será que está acontecendo? E ele disse assim: moça, hoje é o aniversário do supermercado, e nós fizemos aqui um combinado com todos os funcionários, que a primeira pessoa que entrasse no supermercado, ela levaria a sua compra sem pagar nenhum centavo. Aleluia, glória a Jesus. Talvez você ache tão insignificante, mas o nosso Deus, Ele trabalha nos detalhes. Louvado. Nosso Deus trabalha naquilo que você acha que aquilo que você acha que é tão difícil. Deus manda te dizer que Ele vai te dar estratégia para você sair dessa situação. Se Ele é o Deus que te chamou, que tem colocado, Ele vai entrar com providência, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu sou o Senhor, que conheço a estrutura do seu coração.
e aquilo que você me falou nesta manhã. Eu sou Deus que estou entrando com providência ainda esta semana, diz o Senhor dos Exércitos, para a sua vida. Confia que o nosso Deus é o Deus de milagres. Você vai viver milagres, milagres. Você vai contar o milagre que Deus está fazendo na sua vida. O versículo 4 vai dizendo: então entra e fecha a porta sobre ti. Esse entrar e fechar as portas significa entrar no seu quarto e ter intimidade, glória, compromisso. Aleluia. Deus está procurando pessoas que desejam ter intimidade com Ele. Deus está procurando pessoas que desejam ter um compromisso mais íntimo com Ele. Está na hora de você fechar a porta do seu quarto, glória, e você dobrar os joelhos. Pode ser que às vezes não vai sair palavras, pode ser que às vezes você só vai mexer os lábios, mas essa intimidade Deus vai te visitar. Dentro do seu quarto Deus quer ter um particular contigo, e dentro do seu quarto Deus vai entrar com providência na sua vida, porque Deus não tem limite para te abençoar. A capacidade de Deus não se esgotou. As vasilhas podem talvez se acabar, mas Deus não tem limite para abençoar aqueles que servem, aqueles que buscam a Ele. Quando você entra na intimidade com Deus, cobra sobre deixa eu te dizer um versículo da palavra de Deus, Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Em nós opera a presença do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você dobra os seus joelhos, Ele está diante do Pai dizendo: Paizinho, olha lá, tem um filho meu, tem uma filha sua que está lhe clamando. Nós temos que entrar com providência. Deus vai entrar com providência na sua vida. Quem estabeleceu o milagre de Deus na sua vida foi Deus. Ele tem coisas grandes na sua vida e depende somente de você. Você vai determinar o tamanho do seu milagre. Se você buscar a Deus, Deus tem coisas grandes para a sua vida e para a sua casa. Aleluia. E como eu disse, a maneira de Deus agir é numa esfera acima do que nós pensamos. Deus agiu na vida desta mulher. A Bíblia diz que ela conforme ia derramando, imagina ela pediu os filhos saem de casa em casa. Dona Maria, a senhora tem um vaso para quem? É para minha mãe está precisando de um vaso. Dona Lourdes, a senhora tem um vaso. E foram levando os vasos, a casa se encheu de vasos. Agora ela fecha a porta, um pouquinho de azeite que ela tinha, ela foi derramando. Quem sabe ela olhava assim, mas não acaba nunca. Sabe por quê? Porque as fontes de Deus é inesgotável. Eu quero profetizar que Deus vai fazer milagre na sua vida, na sua casa. Acredita que as fontes de Deus são inesgotáveis para aqueles que nele creem. A maneira de Deus trabalhar é diferente. Deus usa coisas que nós não entendemos. Deus usou um peixe para transportar um Jonas. Deus pegou um homem e colocou ele na cova dos leões e nada aconteceu com ele. 13 voltas e um grito colocou o muro no chão, sem bombas. Deus usou uma chave de madeira, o cajado de Moisés para abrir o mar. Deus colocou uns jovens dentro de uma fornalha, e dentro daquela fornalha andou com eles no meio da fornalha, se que não se queimasse. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de milagre, é um Deus de mistério que às vezes nós não entendemos. A Bíblia diz que Ele pesa o vento, a Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelo nome, a Bíblia diz que Ele chama os raios, eles batem continência. A Bíblia diz que em Naum que as nuvens são poeiras dos seus pés. A Bíblia diz que Ele é um Deus tão poderoso que faz coisas que nós não entendemos. Você não precisa diminuir o tamanho desse Deus, porque esse Deus vai entrar com providência aonde você está. E você também que está no hospital, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu estou enviando a cura, o bálsamo de Gileade sobre a sua vida, porque eu sou o Jeová que sara, que cura as suas feridas. Cobra sobre Jeová Rafa, o Deus todo-poderoso que vai fazer milagre naquilo que você necessita e naquilo que você precisa. Confia, creia em Deus, porque Ele vai cuidar de você. Agora deixa eu te dizer,
que a Bíblia diz que o azeite que ela encheu, deu para ela vender, pagou todas as suas dívidas, e ela e os seus filhos viveram do resto. O azeite naquela época tinha um valor inestimável. A Bíblia diz que Salomão importava ouro de Ofir, prata da Arábia, cedro do Líbano, mão de obra de Tiro, cavalos de raça do Egito, e pagava com azeite. 2 Crônicas 2, versículo 8. O azeite era caro, o azeite era algo precioso. A Bíblia diz que o que eu entendo aqui, se o azeite valia ouro, o azeite valia prata, o azeite valia cedro, o azeite trazia cavalos de raça, ela se tornou uma mulher próspera, ela se tornou abundante. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é grande. É coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida. Está na hora de você viver os milagres de Deus. Está na hora de você acreditar que o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu não sei, eu termino aqui dizendo que eu não sei qual é o milagre que você precisa nesta tarde. Eu não sei qual é o milagre que você precisa dentro da sua casa. Eu não sei qual é o milagre que você precisa no dia de hoje. Mas eu sei que existe um Deus que é o dono do milagre. E Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Ele vai fazer um milagre acontecer no seu ministério. Ele vai fazer um milagre acontecer, naquilo que para você parece impossível, naquilo que você acha que não tem jeito. Para o meu Deus tem jeito, porque Ele cuida de cada um de nós. Tem um hino que diz assim: eu tenho uma palavra para você, não desanime. Tudo que você pediu para Deus, sabe o que? Já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Mal você conseguia falar, só ouvia o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue estas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vou orar pela sua vida, vou orar pela sua casa. O milagre de Deus está chegando na sua casa. Ai, curva sua. Sinta o milagre onde você está. Aonde você está, se você puder fechar os seus olhos comigo. Não sei se tem alguém que não seja evangélico, que deseja aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Esta palavra falou contigo. Jesus ama você do jeito que você é. O que é aceitar Jesus? É você dizer: Senhor, eu te aceito. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, na minha casa. É você deixar que Deus, a partir de hoje, dirija a sua vida. Se você estiver nos assistindo, coloque aí, coloque no comentário: eu estou aceitando a Jesus. Mesmo aqueles que irão aceitar depois, porque eu sei que muitos irão visualizar, e eu digo isso como uma palavra profética. Deus tem uma obra grande na sua vida.
Deus tem coisas grandes na sua vida que estão acima, cobra sobre, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E para você que está com o coração destruído nesta tarde, para você que precisa de um milagre, eu convido que você feche os seus olhos onde você está agora. E eu vou orar pela sua vida, eu vou orar pela sua casa agora. Eu vou pedir para o Papai do céu, aquele que pode fazer um milagre, que venha entrar com providência na sua vida. Tome uma posição diante de Deus nessa tarde. Acredita que o nosso Deus é um Deus de milagre. A nossa vida, está nas mãos de Deus. Nós somos fruto de um projeto cujo arquiteto é Deus. Deus planejou cada detalhe da sua vida. Ele tem coisas grandes na sua casa nesta tarde. Deixa eu orar para você. Senhor Deus, eu quero pedir, Senhor, ó Pai, pelos teus filhos. Eu quero pedir, Senhor, ó Pai, pelas tuas filhas que estão participando conosco desta live, nesta tarde com Deus, nesse culto, Senhor, em que nós estamos aqui, Senhor, ministrando a tua palavra. E eu creio que o Senhor Jesus de Nazaré é o Jesus que ainda faz milagres, é o Jesus que cura o câncer, é o Jesus que cura a Covid, é Jesus que cura todo o mal, tudo aquilo que possa, Senhor, ó Pai, tentar destruir a vida daqueles que estão te servindo e te buscando, Senhor. O Senhor sara, o Senhor cura, o Senhor liberta. Senhor, pelo poder do teu santo nome, eu quero te pedir que o Senhor entre agora na casa do teu filho, da tua filha, essa pessoa que está angustiada, essa pessoa que está em depressão, essa pessoa que está chorando, dizendo, ninguém me entende, ninguém me compreende, eu me encontro sozinho, eu me encontro desesperada. Senhor Jesus, entra neste coração agora, mostra para ela, Senhor, que ela vai viver um milagre, porque o verdadeiro milagre é o Senhor Jesus na vida desta pessoa. Senhor, eu te peço que o Senhor abra as portas de trabalho nesta tarde. Senhor, eu profetizo, Senhor, que o Senhor abre portas de trabalho, e muitos irão contar aqui dentro desta igreja o milagre, Senhor, que o Senhor realizou em suas vidas, Senhor. Senhor, eu profetizo, Senhor, Pai, que não falte o azeite, que não falte nada na casa daqueles que estão tomando esta palavra como uma palavra profética, Senhor, nas suas vidas. Entra com providência nos seus negócios, que eles não sintam medo, Senhor, de lançar a semente na terra, que eles não sintam medo, Senhor, Pai, de semear, Senhor, porque o Senhor não chamou para ficar parado, mas aqueles que colocam a mão na obra, o Senhor não pode olhar para trás, porque o Senhor, Pai, tem semeado, o Senhor vai suprir, o Senhor vai na frente, o Senhor vai abrir portas onde não tem portas. Senhor, eu creio que Tu és o Deus de milagres, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe a sua vida.